do Além, fascículo 14. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1937. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-lhe a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, haviam aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público Vozes de Alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Aos leitores. As páginas que ides ler representam a continuação das comunicações concedidas pelos vossos amantíssimos irmãos do além, protetores, instrutores e familiares, dedicadas aos homens que nutrem o desejo honesto de conhecer a verdade. 14º fascículo do Além, segunda publicação deste ano, mais uma vez devido ao zelo e amor à causa espírita do abnegado confrade que, tão eficazmente, tem cooperado para sua divulgação. Mantemos a esperança que esta preciosa leitura, copiosa em ensinamentos cristãos,
possa edificar a fé naqueles que ainda não a possuem radicada, e alentar a sua chama no coração dos que já têm a ventura de conhecer Espiritismo. Como as comunicações das séries anteriores, estas foram pronunciadas nas sessões públicas do Asilo Espírita João Evangelista pela médium Aura Celeste, e apanhadas taquigraficamente pelas asiladas que constituem o corpo de estenodatilógrafas deste estabelecimento de caridade, a Rua Visconde de Silva, número 92, Botafogo, Rio de Janeiro, 1937. A Camara, editor. Esclarecimentos. Meus prezados amigos e meus irmãos, Deus, o nosso bendito Pai, lance sobre vós as suas vistas neste instante, para vos acolher em seu amor, perdoando e abençoando-vos. Meus amigos, sempre que tenho uma tarefa a desempenhar entre vós, apresso-me a fazê-lo. Diversos são os pontos que me induzem hoje a conversar convosco, desejosa como sou de esclarecer todos aqueles que veem, no meu pouco saber, no meu pouco discernimento, alguma coisa que lhes possa valer no tirocínio da vida. Permiti que, em primeiro lugar, me dirija, como costumo fazer, às crianças componentes do Asilo Espírita João Evangelista. Devo-lhes uma palavra de encorajamento, de boa vontade, de ensino, de animação. Para os adultos, muitas vezes, se fala na luta pela vida, porque o homem adulto tem diante de si grandes batalhas a vencer, nas batalhas reais da existência, no ganha-pão de todos os dias, e as do espírito, para vencer as tentações que o arrastam pelo caminho que não lhe convém seguir, enfim, as batalhas contra o sofrimento que é preciso aceitar, abraçando para a purificação da sua alma. Para as crianças, porém, necessário se faz, sempre, uma palavra de encorajamento, e esta não lhes será negada hoje. Bastantes vezes tenho conversado convosco, amiguinhas que sois do meu espírito, e a quem devo igualmente sincera afeição, a respeito da vossa conduta diária dentro do estabelecimento que tão bondosamente vos acolhe. Sempre vos tenho falado na obediência, principal virtude das crianças, a obediência, que vos livra de tantas e tão grandes responsabilidades, que, pelo fato de serdes dóceis, recairão sobre outros. Tenho-vos dito, sempre, que todas as vezes que aquele que ainda não pode arcar com o peso de uma responsabilidade descura da sua obediência, enche-se de responsabilidade relativa, mas nem por isso leve, porquanto lhe foram abertos os olhos e desprezou. Quero vos dizer uma coisa, e o faço francamente, para que seja registrada com atenção, é o seguinte: todas as vezes que, em agremiações como esta, quer no meio da infância, da mocidade, ou mesmo entre os adultos, se estabelece o sistema detestável de ouvir para contar, é esperar, também, pelo certo, que alguma coisa de desagradável sobrevém. Por isto, não falando no ponto que esperáveis fosse visado, nesta hora, eu visarei um outro de muito maior proveito. Não me refiro a acontecimentos recentes, cuja causa sei perfeitamente onde repousa. Quero dar um conselho exatamente àqueles que parecem nada a ter com o acontecimento e que, no entanto, são a mola real de tudo. O costume detestável de ouvir para repetir, traz prejuízos funestos, muitas vezes. Lá fora, minhas meninas, onde a suspeita paira por todas as criaturas humanas, não faltam delatores, e quantas têm sido as criaturas do que se vê envolvidas em casos perigosos, pela tendência falsa das criaturas sem experiência e sem coração. Entre os homens isto é comum. Há quem se faça de amigo para ganhar a confiança, confiança que não lhe é merecida, porque, em poucos minutos é atraída. E entre as crianças é muito esta tendência, ouvir, apanhar uma palavra proferida muitas vezes sem malícia, para correr imediatamente, transmitindo-a, já adulterando o pensamento. Este hábito não é bom, bem ao contrário, deve ser cortado logo. Por isso, tudo quanto faço, o faço de viseira erguida. Não gosto de ações às ocultas,
Aquilo que é lícito deve ser trazido à face do sol, aquilo que é mal feito nem por isso deve ser feito à sombra. Bem disse o Divino Mestre, naquela época, em que suas palavras soaram fortemente aos ouvidos da humanidade, para que aqueles que tivessem ouvidos escutassem, aprendessem, assimilassem e executassem. Nada do que está oculto deixará de se saber, porque virá lume, e aquilo que foi dito às escondidas será proclamado em praça pública. Trazendo para vós este sábio conselho daquele que nunca errou, eu digo mais uma vez, entre criaturas amigas deve existir sempre confiança, entre criaturas que habitam sob o mesmo teto, deve haver cordialidade, e, quantas vezes, espíritos fracos são levados a cometer verdadeiros desatinos, por causa de intuições trazidas por terceiros, que só servem para dizer mal. O meu propósito firme é o seguinte: prevenir, para que possam ter bom resultado os meus planos. Antes prevenir do que remediar depois de acontecido. Este conselho dou em linguagem simples, para que possa ser gravado nas vossas memórias. Muito embora os corpos sejam jovens, as memórias são lúcidas, frescas e retêm facilmente, porque não são cérebros cansados, são criaturas em princípio de vida e podem guardar o parecer. Mais uma vez, procurar ouvir, sondar para levar, prejudicando, é pecado, e pecado que deve ser banido aqui, para que não seja registrado lá, em atenção à vossa pouca idade. Parai, portanto, vós outros, homens, mulheres, crianças, que estejais trilhando este caminho, quem quer que sejais, perdei de uma vez o hábito de escutar para transmitir, porque, quando fazeis, é o vosso próprio caráter que se rebaixa e cada um que assim procede dá um exemplo muito pequenino de si mesmo. Há uma voz oculta dentro de cada pessoa que se chama, a voz da consciência. Eu espero que essa voz fale bem alto neste instante, dizendo a quem de direito se eu tenho razão. Com esta aprovação me darei por satisfeita. Mudando de assunto e procurando ainda elucidar, porque outra coisa não faço, no meu papel determinado por aqueles que podem, para exercer dentro deste meio, onde me sinto bem, onde o meu espírito se regozija, uma palavra, esta palavra, será muito vaga, mas, ao mesmo tempo, alcançará o alvo, porque para esse alvo eu posso afinar, a qualquer distância onde se encontre. Ou perto, ou longe, onde quer que esteja, posso afinar bem. Esta palavra é a seguinte: vigilância. O laço da treva está sempre pronto para desviar do caminho do dever toda pessoa que procura andar bem. Às vezes, esse laço vem de tal forma florido, que esconde o espinho, e, muitas vezes, instrumentos dóceis, verdadeiramente virtuosos, mas fracos, servem para assim dizer, de arco, para que o golpe seja lançado. Cada criatura que tem sua responsabilidade na época atual, não deve acrescer essa mesma responsabilidade porque, do contrário, excedendo-a, não poderá tudo abarcar de uma só vez. Lembrai-vos, sempre, do provérbio popular, quem muito abarca pouco aperta. Isto quer dizer que, quanto mais dilatado é o trabalho, tanto mais difícil se torna executá-lo, quanto mais restrito, mais proveitoso, mais firme, mais real. Penso assim. Não quero que o meu pensamento de qualquer forma vá torcer pensamentos talvez melhores do que este, talvez pensamentos endereçados para outro fim. No entanto, devo declarar apenas, para um esclarecimento geral, a minha linha de trabalho está traçada não por mim somente, mas por aqueles que podem dirigir, por ela caminharei até o fim. Se caminho acompanhada pelos seres terrenos que me prezam pelas amizades conquistadas na terra, tanto melhor. Se tiver de caminhar só, da mesma maneira, falo-ei. Mas recuar, jamais. No trabalho do Senhor não se dá um passo atrás. Caminharei sempre pela rota que me foi traçada. Venham embora, embates, dificuldades, a serem vencidas, Deus as removerá. Terminando esta alocução que já vai um pouco longa, venho, mais uma vez,
concitar os meus irmãos que se unam fraternalmente e cordialmente, para que essa união possa ser forte e segura. E, colimando o alvo supremo, que é a caridade cristã, esperar que Deus abençoe o vosso esforço, desde que ele seja na realidade sincero, porque, então, será proveitoso e bom. Deus ampare a todos do Asilo Espírita João Evangelista. Deus abençoe toda a congregação espírita cristã, onde quer que se encontre. Seja este um voto de louvor, um voto de graças. Paz a todos os homens. Irene. União e fé. Deus vos conceda a sua bênção. Que os bons espíritos vos assistam sempre. Meus amigos, meus irmãos, sempre que escuto falar sobre a doutrina cristã, evangélica, eu me recordo da instrução que recebi no além relativamente ao alimento das almas. Ainda incipiente nesses conhecimentos eternos, e havendo penetrado no espaço, relativamente atrasada, no que diz respeito ao problema que hoje, felizmente, pouco a pouco se vai esclarecendo na minha visão, fiquei muitíssimo admirada ao ouvir um dos grandes mentores do além, anunciar o tema da sua instrução, em certa e determinada hora, o alimento para o espírito. Eu, de um momento para outro, não compreendi bem e quase que toquei-me para saber o que eu era naquele momento. Alimento. Então, no espaço há necessidade de alimento. Se nós para ele não trazemos o nosso corpo, que é quem precisa de sustento realmente, para poder viver, se no espaço viemos tão somente da alma, como é que se fala em alimento? É claro que essas conjecturas fiz de mim para mim. Porque, quando o mestre se levantou para falar, o grande mentor da ciência das almas, eu escutei sem interrompê-lo, tal qual fez aquela pleiade de espíritos presentes naquele momento. E ele discorreu e disse, recordo-me ainda das suas palavras, ou melhor, das suas vibrações. Claro que todos nós podemos aprender com muita facilidade. As almas têm fome, as almas têm sede, os corpos têm fome, os corpos têm sede. Na terra labuta o homem para o sustento da sua matéria e este sustento custa-lhe grande esforço, anos de saber, de estudo, de trabalho, para a conquista desse material que há de sustentar o seu corpo físico. Os espíritos, porém, no mundo em que estáis presentes, dizia ele, têm de graça o alimento, porque Deus o fornece a todo aquele que deseja se assentar à mesa da caridade espiritual. Igualmente, o espírito tem sede, mas essa sede é fácil de ser saciada, porque o rio que corre do trono de Deus, o rio das águas vivas, é franco a todo aquele que quer nele saciar a sua sede. E foi o mestre a discorrer sobre o assunto, chegando eu a compreender cabalmente, que o pão que alimenta as almas é o corpo da doutrina do Cristo, bem como a água que mata a sede é a sabedoria que dos seus ensinos decorre. E, assim, a alegria é perfeita. O pão material sustenta o corpo, assim como o pão espiritual alimenta a alma. A água da terra, a água natural das fontes descedenta as criaturas do que tem sede, a água espiritual que desce do trono da vida, igualmente, sacia toda a sede. E me veio à memória, imediatamente, aquela palavra do Mestre, sublime, ó vinde a mim vós todos que tendes sede, eu vos saciarei, eu sou a fonte das águas vivas, eu sou o pão da vida, quem desse pão come, não morrerá. Quem dessa água bebe jamais terá sede. E compreendi, então, o que eu acabei de vos dizer, o pão da vida sustenta a alma, a fonte das águas vivas sacia toda a sede. O corpo da doutrina do Mestre. Esse corpo da doutrina veio para vós e o tendes impressos em páginas de livro e o tendes impresso no coração de muitos, gravai também no vosso próprio coração código de amor, que é a paz e o perdão. A minha alma se regozija convosco, neste instante, meus amigos, sinto o meu espírito satisfeito, sinto a minha alma alegre, por motivos que não me é dado explicar no momento, mas que facilmente a vossa inteligência compreenderá, sinto a minha alma satisfeita. Agora, digo para vós todos, que sois meus irmãos,
que ouvistes a primeira comunicação, que eu também assisti. Coragem, meus amigos, coragem, minhas meninas, coragem, meus irmãos. A vida é uma subida escarpada e difícil, a vida é ladeira íngreme, em que cada um procura firmar o pé para não resvalar. Antes de vós resvalardes, muitos outros o fizeram, antes de cairdes, muitos outros caíram, mas todos eles, com a graça de Deus, se ergueram. Erguei-vos também, lembrai-vos de que o lema da casa espírita é, união e fé. Sede vós, pois, unidos e fortes, amando-vos sinceramente uns aos outros, sem exceção, para a firmeza da vossa fé, e o verdadeiro amor cristão, que se desenvolve, possa resplandecer à face dos homens, conforme o Cristo determina. E, se vos amardes com essa pureza de amor com que Jesus deseja para que sejais realmente seus filhos, tereis a certeza da sua aprovação. Mas, depois, de aprenderdes a palavra bendita do Mestre, calcar aos pés os seus mandamentos, é retroceder, e este retrocesso não deixa de ter consequências e consequências muito graves. Aconselho, pois, como amiga, não como juiz, nem tampouco como autoridade, mas como amiga sincera que sou desta casa, deste asilo, destas criaturas do que habitualmente assistem neste dia, neste caráter, aconselho, união e fé. Maria Luísa. Em 21 de julho de 1936. Rememorando. Meus amigos, meus prezados irmãos, a nota predominante do espiritismo cristão é o altruísmo, a devoção ao bem, a abnegação de sentimentos. Tudo quanto se refere ou se prende de alguma sorte ao egoísmo próprio, deve ser banido dos seres espíritas. Não é, portanto, dos meus moldes chamar a atenção de todos sobre mim, nunca desejei fazê-lo e muito menos agora. Acontece, porém, na vida das criaturas humanas, que pensamentos fortes atraem os seus queridos e eles, para recompensa dessa dedicação, são atraídos, igualmente, para retribuir esse modo afetivo de chamá-los ao seu seio. Isto significa minha presença entre vós outra vez, em tão curto espaço de tempo. Venho dizer àqueles que quase no fim da jornada caminham fervorosamente para a vida além, coragem. O dia de hoje marca na vossa vida um acontecimento celebrado há muito tempo, para vós, mas que para nós, espíritos, é como se fosse ontem. Para vós meio século decorre, e isto faz pensar que muitos anos se foram, e uma data longínqua, remota, que se perde na memória daqueles que assistiram, faz lembrar uma jovem ainda nova, no começo da existência, ligando seu destino a um moço jovem, belo, que lhe oferecia o seu nome, sua existência material, sua vida, enfim. É assim que se fazem as coisas na Terra, casamentos previstos pelo além, realizados no orbe terreno. A festa, o acontecimento que houve, tudo isso, aquela que foi a noiva naquele tempo, rememora naturalmente a ilusão com que se vai para o altar num dia destes. A promessa de felicidade recíproca, impressa no olhar de ambos, tudo isso é um sonho pacífico, que enche a vida da mocidade e lhe dá aspirações para um futuro feliz. Há quanto tempo vai isso? Os anos decorreram, a neve dos anos, por sua vez, branqueou os cabelos, a pele outrora sedosa e lisa, demonstra hoje realmente o sofrimento, mais do que mesmo a idade. Tudo isto repousa em ti, criatura que hoje me preocupas. E digo-te mais, a tua vida é muito necessária. Se bem que, vergando ao peso dos cuidados e responsabilidades da vida terrena, o teu espírito ainda tem muita necessidade de viver na matéria, porque é certa vida que depende muito de ti. E eu trabalho, eficazmente, ao pé daquele que tudo pode, para que conceda ao teu espírito ainda um pouco de prisão na carne, pela utilidade material que tem tua vida para alguém. Eu trabalho igualmente, pedindo para esse alguém a fé que transpõe montanhas, para que, quando se sentir isolado, tenha um encosto seguro onde se possa amparar, a fé. E para vós outros,
Moços que aqui estáis, vós que tendes um futuro diante de vós próprios, para poderdes colher os louros que a felicidade vos oferece, eu digo, não vos iludais jamais com as promessas falazes da vida terrena, alimentai o vosso espírito da fé. Aquele que tem pai, que tem mãe, que tem avós, que tem família, e se sente no seio dela seguro, não sabe o que é o isolamento. Não sabe o que é viver sem pai, sem mãe, sem alento, neste mundo de miséria, de turbações. Alentai-vos na fé, porque a fé levará os vossos espíritos ao porto feliz, a fé vos sustentará no mar tempestuoso da vida terrena. Sede religiosos e não fanáticos, a religião fanática não ampara, bem ao contrário, precipita. A religião serena e doce, aquela que Jesus veio implantar no mundo, essa, sim, dá coragem e conforto, faz suportar todas as desventuras da existência terrena, mantendo o coração firme e o espírito alerta. Sede assim. E tu, criatura que me preocupas neste momento e a quem está intimamente ligada à minha existência, recebe o abraço que te dou, espiritualmente, tão sincero quanto aqueles que tens recebido aqui, no momento em que comemoras as tuas bodas de ouro. Paz seja concedida a todos os homens. Jurema. Em 24 de julho de 1936. Conquistemos virtudes. Homens, criaturas, minhas irmãos pelo Espírito, Deus vos ampare neste instante. Querendo ser agradável ao Divino Mestre, procurando realizar, na terra, alguma coisa de bom que seja aceito pela majestade divina, querendo obter um resultado feliz nas preces, querendo, enfim, aproximar-se de Deus pela fé, deve a criatura humana esforçar-se para conquistar, nesta vida transitória, alguma virtude com que se possa apresentar no mundo das causas, quando o seu espírito abandonar a matéria pelo chamado inadiável de infinito. Mas como realizar essa virtude, tão desejada pelos que sinceramente sabem crer? Como fazer alguma coisa de bom, num mundo cheio de tortuosidades, cheio de caminhos viciados, criados pelo próprio homem? Como ter pensamentos justos, serenos, doces, retos, num ambiente em que as paixões se misturam, em que os sentimentos baixos procuram nivelar todas as almas, num mundo que respira sangue, vingança, ódios, rixas, separatividade? Como poderá ter paz dentro de si, quem só respira o miasma pestilento, exalado pelos espíritos inferiores e intoxiador de almas e corpos? Meus amigos, é possível assim fazer, é possível conquistar a virtude. Ela pode nascer nesse meio, como nascem os lírios nos pântanos, como nascem as rosas entre espinhos. É possível, sim. Desde que a fé se eleve à altura de um princípio e seja realmente uma verdade, a alma conquistará a virtude, desaparecerá, então, o que se chama sacrifício, e tudo será voluntário, tudo será razoável, tudo será fácil para a criatura humana. É preciso, porém, que a criatura se lembre de que, para sanear o ambiente da fé, não deverá pensar primeiro no ambiente exterior que a cerca. Ao contrário disso, cumpre começar a sua obra interna, para que ela se possa exteriorizar. Será pela exteriorização da sua alma que o ambiente se purificará. Esperar que primeiramente seja saneado o exterior, para depois, então, cuidar da parte interna do seu ser, é errôneo, não dará o resultado que o homem espera. Indubitavelmente, a tendência da criatura humana é olhar para fora, sondar o que vê em torno de si, esmiuçar o que se passa adiante, mas esse retrospecto da vida interior, essa visão interna de si próprio, o homem se recusa a fazer, não podendo, por isso, ver claro dentro de si como vê claramente na face alheia. A obra de saneamento espiritual começa do interior, da alma, do ser íntimo, porque, perante Deus, não pode haver sentimento oculto. É por isso que se diz a todo espírita, cuidado com a vossa vida íntima. Vós podereis apresentar-vos diante dos homens, simulando que efetivamente não sois, mas não podereis, diante de Deus,
fingir o que não sois, na realidade. Meus amigos, tende cuidado extremo com a lisura da vossa moral. Que ela seja polida, que seja, realmente, transparente, que não tenha arrepios, bem ao contrário disso, que ela seja o lago manso e tranquilo, onde possam vogar os vossos desejos, as vossas ilusões, as vossas esperanças, como boiam as flores à tona d'água. Ninguém procure dar uma diretriz tortuosa à sua existência, porque, cedo ou tarde, se arrependerá. De um pensamento errôneo nasce a ação também errônea, da ação errônea nasce a vida igualmente torta, e dessa existência assim errada, resultará a vida no espaço, cheia de turbações, cheia de recordações infelizes e, muitas vezes, cheia de remorsos. De onde partiu todo o mal? Do primeiro pensamento. Há venenos saborosos, doces qual taça de mel. Mas, no fundo, a peçonha se encontra. É preciso saber ter energia suficiente para afogar o mal desde a nascença. O espírito burilado pela força do pensamento e pela execução de ideias justas, conseguirá uma vida tranquila, uma vida feliz, porque a felicidade, não vos enganeis, consiste na paz interior. Quando a criatura encontra a paz dentro do seu ser e essa paz se irradia em redor da sua personalidade, começa a fazer bem a todos. Que vedes vós além do oceano? Que vedes além do mundo em que viveis, além desta terra abençoada, fadada por Deus para tanta ventura? Que vedes? Pensamentos ignóbeis, tramados na sombra, tentações terríveis, vinganças de espíritos rebeldes, réprobos, traidores e vis, tudo isso fomentando ideias terríveis, que avassalam os cérebros humanos e os transformam em verdadeiros mentores das maiores infâmias, das práticas mais hediondas, das guerras fratricidas, do sangue que gera orfandade, enfim, dos malefícios de que se acha a terra coberta. Tudo isso provém do pensamento não treinado para o bem. É aí que se origina a discórdia, a desavença, os males que hoje causticam a terra. Meus amigos, é necessário que, nesta casa, o frequentador habitual da sessão, amante do Evangelho, nunca sacrifique a paz, nunca a perturbe pelo mais leve pensamento, antes, colabore sempre, com os seres espirituais, para que reine essa harmonia bendita, que é o enlevo dos grandes mundos. É certo que não pode haver, aqui, tranquilidade completa, como existe no além, mas tudo é relativo. Se a terra não comporta a maior soma de bênçãos que Deus lhe concede, também não deve comportar a grande quantidade de crimes que a treva lhe dá. A felicidade que cabe na terra, esta poderá ser lhe dada. Mas se ela recusa, se não atende. Meus amigos, cada vez me capacito mais de que a paz é realmente uma necessidade. Quando não soubesse eu, a experiência me teria mostrado. Aconselho, pois, com a experiência de quem estuda as coisas sagradas e as procura transmitir ao homem, que cada um moralize a sua vida, o seu pensamento, para que possa exteriorizar, realmente, uma paz interior, que não terá, se sua vida não for límpida. Muito embora o rosto espelhe uma tranquilidade aparentemente real, ela é, tão somente, fictícia, imaginária, porque as ondas do pensamento mal se refletem no interior de tal forma que perturbam e tiram até as noites materiais de sono. Sede pacíficos, moralizados, e não consintais que os vossos espíritos divaguem em sentimentos menos fiéis, menos verdadeiros, mais grosseiros. E que a paz do Senhor fique convosco, e que ela vos inspire e que ela habite realmente em vossas consciências, para que possa fazer morada em vossos lares. Que assim seja. Neri. Em 28 de julho de 1936. A sabedoria do simples. Meus amigos, Deus vos dê a sua paz. Estive convosco na sexta-feira última, e muito desejava falar nesse dia. Mas não pode ser. Deixar para outra vez, aguardar a sexta-feira seguinte, seria demorar um pouco. Assim,
Tendo-me sido determinado falar hoje, isso me agradou. Venho dizer-vos, meus caros amigos, que, quando a gente está deste lado, como eu, e tem a graça de poder estudar o que nunca estudou na vida, aprendendo coisas que os sábios da terra não conhecem, deve dar graças a Deus. Vejo, na terra, tanta gente estudiosa, tantos sábios, tantos homens de laboratórios, de oficinas, de estudos, de cursos médicos e jurídicos, filósofos, de coisas, enfim, que nunca me preocuparam na vida terrena, atrapalhados, hoje, com cada coisa fácil, que se aprende do lado de cá. Outro dia, eu e outros espíritos descemos à terra, a ver se podíamos fazer algum bem. Estava muito doente, e passava muito mal um dos grandes sábios do vosso mundo, brasileiro. Seu estado era grave, e nós nada podíamos fazer, porque era chegada a hora de passar para outra vida. Unicamente pudemos ministrar-lhe alguns fluidos que aliviassem o sofrimento e preparassem a alma para o regresso. Estávamos nisto, quando passei a vista em redor e ouvi, pronunciada por um desses sábios da terra, colega daquele que ia partir, a seguinte frase: ora, em verdade, que morte estúpida esta! Haverá algo mais doloroso, mais sem significação, mais baixo, mais estúpido, é o termo, do que a morte. Aniquilar uma vida como esta, destruí-la para sempre, e ficar a ciência impotente diante de fatalidade tão absurda. Tudo isso de cor, eu guardei. E pensei, sim, Senhor. Eu entendo isto tão bem, e este homem não entende. Ora, qual de nós dois sabe mais? Ele, um homem formado, médico, notabilidade conhecida no país, atrapalhado com uma coisa que eu sei. E eu, sem ciência, eu, que passei a vida sem cogitar disso, que não queria saber por que o sol nasce e se põe, nem porque o mar ora está manso, ora está bravo, porque o vento, hoje, é brisa e, amanhã é furacão. Eu, que não queria saber nada disso e que sempre achei certo o que Deus mandava, eu sabia agora porque se morre. Sim, eu conhecia muito bem o motivo por que aquele espírito era chamado por seu Pai Celeste. Deus determinara que a sua vida tivesse aquela prova que ele aceitou, como espírito, e que muito lhe ia servir, quando desencarnasse. De fato assim foi. Sei que ele está muito bem, entregue às mãos de quem pode, sei que está progredindo e colhendo os louros do seu trabalho na terra, muito melhor do que se no vosso mundo ficasse. Entretanto, aquele senhor, na sua sabedoria imprecava contra as leis do destino a fatalidade da morte. E todos ouviam, e ninguém se atrevia a dizer nada. Só eu repetia de mim para mim, sim, Senhor. Ora, meus caros amigos, e o progresso que a gente faz do lado de cá, a caridade dos guias? Quanto não irá esse espírito receber agora? Tão culto, tão preparado, tão dedicado à ciência, tendo se sacrificado por amor da humanidade, a qual fez todo o bem que pode, ao ponto de contrair a moléstia que sucumbiu, e para a qual não houve remédio, quanto não irá esse espírito ganhar em conhecimentos eternos? E, é preciso que se vos diga, no íntimo, ele não era materialista. Ele procurava, na matéria, o remédio para um grande mal, mas sabia que o espírito sobrevive ao corpo. Direis vós, como sabes tu? Eu sei, não porque ele me dissesse, mas porque outros já me disseram depois do que ele está cá do nosso lado. Interessando-me por todas estas coisas, facilmente compreendi que esse espírito ganhou em vir para o nosso meio. Meus amigos, lembrai-vos, em qualquer situação da vossa vida, desta verdade, que o meu espírito, ignorante, fraco, sem conhecimento das coisas da terra, mas, ao mesmo tempo, devotado a Jesus, vem para dizer-vos mais uma vez: nunca duvideis da misericórdia divina, nunca duvideis daquilo que Deus revelou ao seu povo. Desde que existe o mundo, as revelações vêm, todos os dias, em todos os tempos, contando dessa vida além da morte.
Nunca duvideis dela. Confiai nas palavras dos vossos amigos, porque eles não vos enganam. São criaturas que já viveram na terra e que, hoje, vivem apenas do espírito, e essa vida de espírito fora da carne é muito mais forte. Não sei bem exprimir-me, porque não tenho presentes as expressões terrenas. Quero dizer, que a vida espiritual é mais segura do que a material. Vivei unidos uns com os outros, amai-vos, procurai fazer bem aos vossos semelhantes, e nunca vos esqueçais de que a falsidade é um defeito horrível, é uma falta que Deus perdoa, porque a sua bondade não tem limites, mas que revolta os espíritos de bons sentimentos. Realmente, meus amigos, como se pode ser um falso, uma criatura de duas feições, uma que apresenta para vós, e outra que está escondida? Não se deve ser assim, meus amigos. Agora, vou soltar um pensamento, como se fosse um balão. Este pensamento vai e deve ser apanhado é o seguinte. Graças a Deus, a suspeita que estava trabalhando vossa cabeça, fazendo-vos tanto mal, tanta aflição, já mostrou que não era o que parecia. Houve uma aflição muito grande, uma inquietação, que, felizmente, durou poucos dias. Mas não havia nada, estava tudo muito bem. E os motivos eram tão diferentes dos que pensáveis. Guarde tudo quem me percebeu. O pensamento já foi. Está acabado. Deus proteja todas as pessoas presentes. Deus auxilie os meus amigos, os meus queridos, e abençoe o asilo espírita João Evangelista, que está colocado, na terra, como uma luz, como um farol para livrar os que se aproximam dos perigos que estão lá fora. A esses guarde Deus de todos os perigos espirituais, e abençoe a todos os presentes, para que se amem, e se compreendam, e todos sejam leais uns para com os outros. Que assim seja. Maria Rita. Em 28 de julho de 1936. Antecipando uma resposta. Amigos e irmãos, desça sobre vós a paz do Senhor. Procuram os crentes espíritas, na terra, realizar a doutrina que professam, na sua finalidade, levando ao conhecimento dos homens, seus irmãos, os interesses espirituais das suas almas, bem como o fim da sua existência. Como nas coisas profanas, o espiritismo é dividido em partidos. Na política humana, na sociedade, sobretudo, na política dirigente das nações, formam-se diversos partidos, todos eles tendentes a realizar ideais, embora em seus programas difiram uns dos outros. Assim, partidários tornam-se muitas vezes inimigos, em vez de serem simplesmente adversários. Se tivessem ideias antagônicas, mas, ao mesmo tempo, soubessem respeitar os direitos de cada um, a independência de opiniões, a validade de conceitos, bom seria, mas os homens, diferindo em suas ideias e em seus programas, ordinariamente originam, no seio dos partidos, lutas em que muitas vezes se tornam verdadeiros criminosos, lutas injustas, que originam crimes, que difamam, que caluniam, e, por conseguinte, não podem visar o progresso que eles tanto desejam, ou aparentam desejar. Tais lutas são improfícuas, todas as vezes que não visam um ideal seguro. A luta pela palavra, sem ofensa, a luta de oposição é respeitável, é compreensível. Os homens não podem andar quais carneiros uns atrás dos outros. Deus concedeu, a cada um, a sua inteligência, e ele pode raciocinar sem picar, pode diferir da opinião, até do seu próprio amigo, sem haver necessidade de desavenças. Nas lutas políticas, ordinariamente, os homens não se tornam adversários, mas verdadeiros inimigos. Uma vez que isto acontece, o ideal nobre desaparece, não pode ser um ideal bendito, porquanto ensanguenta o solo do seu próprio país. Contra o espiritismo, até uma certa época, houve o que se chama perseguição. Os que não aceitavam as suas ideias, perseguiam os seus adeptos, e os espíritas,
Quais cristãos da antiguidade tinham de se refugiar na sua modéstia e humildade, para não se tornarem alvo das setas envenenadas das opiniões alheias? Hoje, porém, já não é assim. Espiritismo não tem só adversários em outras doutrinas e incrédulos antagônicos. Bem ao contrário disto, Espiritismo gerou partidos dentro do seu próprio seio. Não estou a condenar ideias de ninguém, antes, sou o primeiro a dizer: o pensamento é livre, e cada ser pensante tem o direito de julgar da sua forma, aprender da sua maneira e adquirir o conceito segundo a sua interpretação. Mas daí a haver a separatividade que de fato existe entre os espíritas, vai notável diferença. Dá-se o caso de se lhes perguntar: quantos partidos ides formar no seio da doutrina evangélica espírita? Quantos de vós julgam-se capazes de chefiar turmas de espíritos e espíritas? Em cada canto se levanta um núcleo, cada núcleo supõe-se o único verdadeiro, em cada lugar funda-se uma instituição de caridade, querendo seus componentes que todos concorram para o seu adiantamento, para o seu progresso material. Muitas vezes os próprios membros de tais associações não sabem o que desejam, não têm um plano formado, trabalham sem programas e sem método. O que desejam, o que querem, dá impressão desagradável. Os crentes espíritas, não abalizados na doutrina, julgam as casas espíritas pelas suas fachadas. E, quando veem os prédios, para eles suntuosos, edifícios grandes, porque necessitam de amplitude para poderem asilar as crianças com conforto, dizem: aí está uma casa de ricos, também posso arranjar uma. Ora, meus amigos, vós crentes que trabalhais na seara espírita, deveis conhecer as dificuldades enormes que correm por conta do trabalho espírita. Em primeiro lugar, os dirigentes de uma associação desta ordem não recebem retribuição alguma pelos seus esforços. Toda a recompensa que lhes possa vir é espiritual. Cansam-se, ficam exaustos, não só pelo exercício da palavra, como pelo trabalho manual. Sem esforço físico não é possível impulsionar uma obra desta grandeza. O Cristo falou que nem só de pão vive o homem, referindo-se à necessidade da alma, mas a sua frase mostra também que o alimento material é necessário. E o pão custa dinheiro. Quanto é preciso para o adquirir, vós o sabeis. Assim pois, quando se olha para uma instituição desta natureza e se recorda que 2 ou 3 existem iguais, porque ensinam sob moldes quase idênticos, pressupõe-se a ideia: melhor será concorrer para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, do que criar pequenos núcleos, aqui além, que só poderão abrigar meia dúzia de crianças, quando os recursos escassos, e a vida na Terra encarece duplamente mais que no tempo passado, quando as atividades orgânicas multiplicam-se, cada uma se esforçando no sentido de obter o melhor resultado em suas empresas. Pensando-se com acerto, refletindo-se vê-se que não se deve agremiar crianças e julgá-las para aí, entregando-as à miséria, para depois dizer: sou espírita. Há um asilo, um abrigo, uma instituição, um amparo, que funciona sob a minha direção. Meus amigos, vós estáis isentos desta vaidade fofa. Nem eu vos acuso como tal, porque conheço, perfeitamente, os princípios de modéstia e humildade em que assenta esta casa. Dou-me por feliz, reconhecendo que aqui não procurais honrarias, não procurais estar em primeiro lugar. Dirigindo-me àqueles que são os membros componentes da diretoria, os que têm a principal responsabilidade do progresso da casa, digo, com franqueza, que não lhes cabe advertência, mas, como neste meio, alguém se encontra que procura, lá fora, incutir tais ideias, trago a resposta antes que esta pessoa se entenda com a diretoria da casa, que nada sabe do assunto. Venho, antecipadamente, responder: meu amigo, minha amiga, quem quer que sejas tu, compreende, o trabalho, dentro de uma casa espírita só oferece desvantagens materiais, porque ninguém trabalha ganhando, todos se esforçam, e são recompensados, tão somente,
pela graça de Deus. Como podereis tomar conta de uma instituição, sem recursos materiais? Respondei-me, depois de haver consultado a consciência, como dareis o pão às crianças? Com que as alimentareis? Como as vestireis? Como lhes fornecereis a instrução indispensável à sua educação? Sem recursos materiais não é possível. Assim, meus amigos, minha amiga, meus caros ouvintes, coordenai vossos esforços como membros de uma casa espírita, contribuindo, na altura das vossas posses, com o que julgardes necessário, para o auxílio da manutenção da casa. Deus vos dará recompensa. Não andeis, porém, quais borboletas, de galho em galho, porque o vosso trabalho, espalhando desta forma, cairá, em lugar que não é são, e não dará fruto, será vão. É uma observação ligeira que faço. A consulta será feita terça-feira, antes, achei conveniente dar-lhe resposta. Ela aí fica. Deus vos guarde de todo mal, e vos ensine a pensar bem. Neri. Em 31 de julho de 1936. Palavras de uma mãe à sua filha. Seja o Senhor louvado na casa de João Evangelista. Meus amigos, permiti-me que assim vos trate, muito embora não me conheçais, venho dizer-vos, uma vez que me permitiram, que uma vida pura na terra, consagrada à família, ao dever, tem sua recompensa no além. Não penseis que o sofrimento, apontado tantas vezes diante dos olhos, representa um castigo da providência. Deus a ninguém castiga. Aprendi, no mundo em que habito, graças a Deus sem peso de grandes culpas, mas pecadora, como todo ser vivente da terra, que o sofrimento reabilita, e as grandes dores, padecidas pelos espíritos, não representam castigo da providência, mas a consequência lógica dos atos praticados com conhecimento da falta. Quem sou eu para vos aconselhar, espírito ingressado no mundo além, imbuído de ideias diversas das vossas, se bem que baseadas no cristianismo, mas sem conhecimento dos fenômenos espíritas, da grandeza desta filosofia, da santidade desta doutrina? Tenho, porém, em vosso meio, alguém que na terra me pertenceu, a quem dei a vida material e que, frequentando as vossas sessões, dá à sua mãe grande prazer. Essa criatura procura compreender a doutrina espírita. Eu vejo, então, o contrassenso do juízo humano. Como erra o homem em seus cálculos, como as suas apreciações são injustas. Não era esta filha que eu dizia mais dócil, bem ao contrário. No entanto, ela é quem se aproxima das sessões de espiritismo, para saciar a sede de conhecimentos evangélicos. Grande é a misericórdia de Deus, minha filha, continua assim, elucida a tua inteligência, enche de conhecimentos o teu espírito, bem sabes que a vida na terra é difícil, nela, tudo é custoso, tudo se obtém com sacrifício enorme. Enche a tua alma de conhecimentos eternos. Aprende que teu espírito nunca morrerá, será sempre vivo, grande, infinito, porque Deus o formou assim. Todos os seres são irmãos, ninguém se deve orgulhar, na terra, de sua posição, de sua riqueza, nem de conhecimento, de espécie alguma, acima dos seus irmãos, porque, no plano sideral, só a virtude tem verdadeiros louros, só ela tem verdadeiro característico do bem. Continua a estudar Espiritismo. Frequenta-lhe as sessões, e, assim, tua alma ganhará o conhecimento real da vida além. Daí resultará um bem que tu mesma não calculas. Tenho mágoas que não posso externar. Possui tristezas, em minha alma, que não devo revelar. Dói-me o coração, reconhecer que nem todos pensam como tu, bem sabes a que ponto quero chegar. Tenho procurado incutir ideias outras naquele cérebro, mas não o tenho feito com facilidade. Tenho, porém, caridade, tenho paciência. Não há ninguém perfeito na terra, todos têm defeitos. Parti para o espaço, levando em meu peito o amor materno do coração, e vós todos, reunidos, ainda sois motivos de minha alegria,
da minha satisfação. Peço a Deus por todos, muito embora não possa desviar o curso dos acontecimentos, porque cada um é responsável pela direção que dá à sua vida. Se os espíritos pudessem torcer o caminho dos homens, quantas vezes o fariam? Mas não é possível.